Como seria bom se a gente pudesse parar o tempo naquele momento exato da nossa maior felicidade, da nossa maior alegria. Hoje eu quero falar um pouco sobre o apego. Mas para falar sobre o apego é necessário que a gente olhe exatamente para esse ponto. Inicialmente para esse ponto. Por que olhar inicialmente para esse ponto? Porque não é de hoje que a gente já entende que o homem, tudo que ele busca, está relacionado à sua dor e ao prazer. O sentimento de dor, o sentimento de prazer, de alguma forma, isso acaba mobilizando o homem. Você já ouviu determinadas coisas, você já leu determinadas coisas a respeito disso. Mas eu quero fazer uma leitura rápida aqui, antes de entrar nesse tema apego, sobre como é o ser humano, né? Como é que a gente se desenvolve. Sabe, tem uma coisa que a gente não pode negar, a gente não pode negar, o vínculo. O vínculo é algo que é fortíssimo na nossa vida. O vínculo, de alguma maneira, ele nos dá uma sensação de algo que é extremamente importante para cada um de nós enquanto ser humano. E esse talvez seja um dos grandes medos da humanidade. Eu tenho medo disso, certamente você tem medo disso também. Que é o medo de não pertencer, o medo de não fazer parte de algo. Esse é um medo que move a humanidade. E para isso a gente acaba se ligando sempre a determinadas pessoas. Então, se a gente olhar lá para trás, Freud já nos seus primeiros movimentos, né, quando ele falava, quando ele começava os seus estudos, ele nos mostrava o seguinte, que existem alguns movimentos que estão aí presentes na nossa psique. Psique é uma palavra que vem do grego, psique quer dizer alma. Então existem alguns movimentos que já existem na nossa alma, ou seja, já estão conosco de uma forma tão profunda. E desses movimentos que já estão conosco, algumas coisas, alguns deles nós temos conhecimento, outros nós não temos conhecimento. Então ele foi o primeiro que trouxe essa ideia do inconsciente, de que algumas coisas que acontecem na nossa vida são motivadas por um movimento que vem do nosso inconsciente, de algo que, de alguma maneira, me move e eu nem sei o que é. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Então a gente já tem essa ideia e a gente tem um modelo dele em cima disso. Quer dizer, o primeiro modelo que ele criou nos mostrava exatamente o seguinte, que existe uma parte que é inconsciente. Ele usou, inclusive, um iceberg para falar sobre isso. Ele falava, essa partezinha que a gente enxerga em cima é o nosso consciente. Essa parte que estaria na linha da água é o nosso pré-consciente ou pré-inconsciente, dependendo de onde a gente olha, não é? E a parte de baixo, que é aquela parte gigantesca, é o nosso inconsciente. Ou seja, nós estamos sendo mobilizados por algumas coisas que estão no nosso inconsciente e nós nem sabemos exatamente o que é. A gente não tem a menor ideia do que seja isso. Mas a gente, de alguma forma, a gente precisa ter uma sensação, a sensação de estar aqui, de estar presente, de fazer parte desse planeta, desse mundo, de alguma maneira de entender que eu sou alguém. Né? Esse talvez seja um questionamento que vem em cima do qual a gente vem trabalhando há muito tempo também. Quem sou eu? Eu quero entender primeiramente quem sou eu, mas para eu entender quem eu sou, eu preciso pelo menos existir. Para eu existir, eu preciso pertencer. Então esse é o primeiro movimento que talvez nos leve a fazer algumas coisas que a gente não gostaria, a tomar algumas coisas que a gente não gostaria, a se desenvolver de alguma maneira que a gente não gostaria. A palavra apego, se você for olhar a etimologia da palavra, eu gosto muito de olhar a etimologia da palavra, eu gosto muito sempre de prestar muita atenção na etimologia da palavra, porque eu entendo que ali já existe algum traço de alguém que quis se comunicar de uma forma muito intensa com a gente e acabou criando então um símbolo, ou seja, uma palavra para que a gente pudesse entender um pouco mais do que aquela pessoa pensava. E a etimologia da palavra, apego, é algo como eu vou em direção, vem de picare, do latim,
eu vou em direção a agarrar algo, a me agarrar em algo. Né? Então eu preciso me agarrar em algo? Lógico que eu preciso. Desde que a gente nasceu, a gente vem fazendo esse movimento. Desde que a gente nasceu, a gente, de alguma forma, a gente vem fazendo esse movimento. E aí tem um outro elemento que talvez seja interessante, eu vou trazer vários aqui. Um outro elemento que talvez seja interessante para a gente pensar agora é o seguinte: nós somos seres completamente subjetivos e nós somos movidos por esse movimento inconsciente. E a gente vai dando significado nas coisas, entende? As coisas não são o que elas são o que elas representam para cada um de nós. Então não é o que é, mas aquilo que está sendo representado naquele momento por algo. E quando eu falo de apego, quando a gente fala de apego, o apego pode estar ligado a muitas coisas. Né? O budismo, de uma certa maneira, o que o budismo diz que talvez o grande mal, o grande sofrimento do homem, né, vem exatamente do apego. Mas é necessário que a gente se apegue. De alguma forma, de alguma maneira, é necessário que a gente se apegue também. Então, a gente vive constantes ciclos de apego e desapego, de se agarrar em algo e depois soltar esse algo e se agarrar no próximo. Né? A gente vai se desenvolvendo a partir daí. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Ken Wilber, e ele foi um dos que estudou muito essa coisa da inconsciência. Ele talvez hoje seja o maior doutor em termos de inconsciência ou do inconsciente, o maior estudioso do inconsciente. Os livros dele são belíssimos, trazem para a gente uma reflexão muito profunda. E o que ele fez, assim como Jung fez, né, foi olhar para o ser humano e entender que o ser humano é um conjunto, que o ser humano, na verdade, é um sistema complexo. Né? Cada um é um sistema complexo, um sistema de crenças, de valores, de pensamentos e de sentimentos que é muito complexo. Então é difícil entender o ser humano a partir de uma objetividade, porque ele é muito subjetivo. E o Ken Wilber, dentro dos estudos dele, uma coisa que ele nos fala é que é o seguinte: é como se a gente fosse ultrapassando determinadas faixas. É como se a gente fosse passando por determinadas faixas e indo em direção a um grau evolutivo, a uma evolução que nem mesmo a gente sabe dizer o porquê nós estamos indo nesse sentido. Então, algumas coisas elas são muito vagas, mas a certeza no meio de tudo isso é que nós, de alguma forma, nós queremos fazer parte disso daqui. Já que a gente está aqui, a gente precisa fazer parte disso. A gente precisa dar sentido nas coisas. Porque as pessoas que perdem o sentido na vida, dali um pouco ela vai caminhar para o suicídio, ela vai caminhar para uma doença, uma vez que ela tenha perdido o sentido na vida. Então, naturalmente, a gente vai se apegar em determinadas coisas. Né? Naturalmente, isso vai acontecer com a gente. Se a gente olhar ainda para dentro da psicologia, isso é um tema que a psicologia vem trabalhando há muito tempo. Então veja, a gente começou com Freud, depois a gente passou por Jung, e aí várias fases da psicologia tentavam explicar o homem, tentavam entender o homem sob vários aspectos. Então, a primeira fase foi o behaviorismo, quando olha para os comportamentos do homem e entende que o homem é aquilo ali, é aquele comportamento, mas o homem não é só aquele comportamento. Aquele comportamento ele pode ser medido e a gente pode até encontrar dentro desse comportamento um movimento que vai acontecendo, que ele pode ser encontrado em várias pessoas, mas a causa do movimento nunca é a mesma. Então não adianta olhar apenas para o comportamento. Então, o comportamento pode ser parecido? Pode. Mas não adianta olhar só para o comportamento, porque se você olha só para o comportamento, sem entender efetivamente qual é a causa, você pode cometer erros terríveis, você pode cometer um julgamento totalmente inadequado sobre alguém ou sobre você mesmo. Então muitas vezes a gente caminha com algo, a gente sofre com algo, padece com algo, e a gente nem sabe por que isso está acontecendo. Mas de alguma maneira é como se a gente ainda estivesse agarrando em algo. Né?
Então, se a gente olhar para esses aspectos, olhar para a etimologia da palavra, a gente vai ver que, de alguma maneira, é um movimento, sim, que a gente vem fazendo constantemente esse movimento. Tem um pesquisador, John Bowlby, que ele inclusive trabalhou com crianças e ele percebeu o seguinte nas crianças. Trabalhou com crianças órfãs e fez uma análise sobre vários aspectos de como a criança desenvolvia esse tipo de apego, e como é que a criança ia se apegando a alguém. Então, uma das coisas que ele percebeu é que já quando criança, a gente precisa de um cuidador. Se não é a nossa mãe, se não é o nosso pai, a gente precisa de um cuidador. E a gente vai desenvolver meio que... Eu não gosto muito dessa coisa de classificar alguém, mas eu acho que ali em termos de estudo, né, quando ele classifica, eu acho interessante até, né, a gente olhar para aquilo, né, para aquele tipo de classificação. Eu acho interessante quando a gente olha para aquilo, porque nos dá uma ideia de como isso talvez tenha acontecido. Então, uma das coisas que ele nos demonstra é que desde a infância a gente já vem se apegando. E aí, se a gente olhar para todos os aspectos, por isso que eu citei a você Ken Wilber, o Ken Wilber, assim como Jung, ele entendeu que o homem é esse sistema complexo e ele começou a olhar para vários aspectos, não apenas para o aspecto físico, mas ele olhou para o aspecto físico, para o aspecto, e aí inclui o aspecto biológico, ele olhou para o seu aspecto emocional, ele olhou para o seu aspecto espiritual, né? Então ele olhou para o homem sobre vários aspectos. Eu, como você sabe, eu sou um grande amante da psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, para mim, ela me mostra que a gente pode trabalhar com todos esses aspectos, né? A gente pode trabalhar com a razão, pode trabalhar com a emoção, a intuição de alguém que envolve a espiritualidade e suas sensações e tudo aquilo que é físico. Então, ao longo de toda a história, tanto da filosofia quanto da psicologia, a gente, de uma certa forma, vem olhando para essa questão do apego e vem buscando entender um pouco mais essa questão do apego. Mas vamos trazer isso para a nossa vida de uma forma prática. Então, só para te falar do John Bowlby, ele classificou os apegos em 4 tipos de apego. Ele diz que tem um apego seguro, o apego evitante, o apego ambivalente e o apego desorganizado, né? E isso teria sido desenvolvido lá na nossa mais tenra infância, né? Então, o experimento que ele fez, só voltando nesse pedacinho para você entender um pouquinho melhor, o experimento que ele fez foi o seguinte: quando ele olha para o comportamento da criança, ele percebe que a criança vai reagir em função do seu cuidador. Então há uma reação da criança em função do cuidador. E a criança precisa desse contato. E ela se agarra firmemente neste contato. E a partir daí, de uma maneira ou de outra, ela pode desenvolver determinadas características que muitas vezes vão prevalecer durante muito tempo da sua vida. Houve uma afirmação, né, dentro do estudo dele, só para fechar um pouquinho isso, houve uma afirmação dentro do estudo dele que dizia o seguinte, que isso a gente vai carregar ao longo da nossa vida. Mas outros estudiosos já percebem que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas aí eu quero te falar de algumas coisas que talvez a gente traga, que são mais antigas até, que de alguma maneira a gente acaba se apegando. Então, a gente se apega a ideias, a gente se apega a pensamentos, a gente se apega a pessoas, a gente se apega a histórias. E algumas coisas, elas são claras para a gente, outras não. Então, algumas estão no nosso consciente, a gente sabe que estão no nosso consciente porque a gente já as reconhece. Tem uma coisa que é brilhante dentro da transpessoal, que é o seguinte: dentro da transpessoal, nós trabalhamos com 7 etapas do processo terapêutico. E quais seriam essas etapas? A primeira é o reconhecimento de algo. Eu só posso fazer alguma coisa com algo depois que eu reconheço. Vontade e necessidade só podem existir após o momento em que eu reconheci algo. Antes de reconhecer algo, não pode existir nem a vontade nem a necessidade.
existe uma dúvida sempre. Eu não sei se eu sou movido pela vontade ou pela necessidade. Isso é o que mais existe, entende? E o que acontece é que no momento que eu reconheço algo, agora eu posso exercer de fato a minha vontade ou verificar qual é a minha necessidade. Então essa é a primeira fase que a gente fala dentro da transpessoal. Depois a gente vai falar da identificação, né? A pessoa vai ver o quanto ela está identificada com algo, ela vai poder se desidentificar de algo. E aí ela vai poder transmutar algo, transformar, elaborar e integrar na sua vida. Isso tudo é parte de uma espiral, uma grande espiral evolutiva, pela qual nós, seres humanos, temos seguido ao longo da nossa vida. É uma espiral evolutiva. Então a gente vai passar por essas fases e desde pequeno a gente vem passando por elas. Então, como eu te falava, é assim, eu tenho necessidade de estar com alguém, eu preciso estar com alguém. E esse estar com alguém, ele pode estar aqui, agora, não é? Nesta vida, ou numa outra vida que eu nem conheço. Aí talvez você diga assim, então você está falando de uma vida passada? Não, eu estou falando de uma vida que pertenceu a outras pessoas e não a mim. Então sobre o que você está falando? Eu estou falando sobre o seguinte, né? Existem determinados movimentos dentro da nossa família que nós seguimos, determinadas coisas que a gente faz, determinadas coisas que a gente segue e a gente nem sabe por que segue. E algumas coisas você fala, você verbaliza e nem percebe o momento que você já está verbalizando. Você diz o seguinte, porque nesta família, meu sobrenome é Frois, né? Então, os Frois são assim. Mas por que eles são assim? Porque os Silvas são assim. Por que será que eles são assim? Porque lá atrás, alguém em algum momento fez um movimento que nem sabe por quê, e a partir dali a família começou a seguir esse movimento. Então veja, quando eu falo para você que talvez a gente tenha determinadas coisas que a gente está seguindo que não são nem da nossa vida, são determinados movimentos que a gente vem seguindo, que são movimentos que foram criados pela nossa própria família. E isso podem ser movimentos muito antigos. A psicogenealogia, que foi criada ali em meados do final da década de 80, tem uma autora que é Anne Anselin Schutzenberg, que traz a psicogenealogia para a gente. Ela já vinha estudando há muito tempo, ela vinha estudando esses movimentos que acontecem dentro das famílias. Movimentos estes que serão replicados de alguma forma lá na frente, mesmo que as pessoas nem saibam o que é. Ivan Bozonaghi Nagy, é difícil esse nome, ele escreveu sobre a lealdade familiar. E o que é a lealdade familiar? É exatamente esse movimento que eu estou te falando. Eu estou seguindo algo que eu não sei o que. E olha, há pouco tempo atrás eu fui dar uma entrevista para uma TV na internet e eu falava sobre isso e alguém falava, esse cara tá falando de um monte de besteira, tá falando de macumba, tá falando de religião. Não estou falando de religião. Eu estou falando de um movimento que acontece dentro da família. Então, quando eu falo que a gente está seguindo algo que muitas vezes não é nem nosso, é de uma outra vida, eu estou dizendo de uma outra vida que não é a minha, não. Estou dizendo de uma outra vida que é a vida dos meus avós, que é a vida dos meus pais, que é a vida dos meus tios, que é a vida de alguém que eu nem sei quem é e eu acabo seguindo. O Boston College, que faz uma pesquisa profunda sobre DNA, há muito tempo vem trabalhando em cima de algo, de determinados comportamentos, determinados pensamentos ou sentimentos, a transferência de comportamentos e sentimentos, ou inclusive de sensações, através do DNA. Então, já tem um trabalho profundo sendo feito em cima disso. Ou seja, a gente já sabe que a gente carrega no nosso DNA não apenas traços que são genéticos, mas a gente carrega no nosso DNA e pode, então, aí existe a possibilidade, não sou eu que estou falando, eu estou falando de talvez hoje o maior centro de estudos de DNA do planeta.
Eu não sei se existe um outro no universo, mas no nosso planeta, esse é o maior centro de estudos de DNA. Eu estou falando desse centro de estudos que vem avaliando esta grande possibilidade, a possibilidade de que a gente esteja carregando agora alguns elementos através do nosso DNA, que são elementos puramente energéticos. Aí eu vou falar de energia, talvez você diga assim, então agora sim, agora já é aquela coisa do esotérico. Não. Energia é uma palavra que vem do grego, quer dizer ação, movimento, ou seja, determinados movimentos já existem dentro da minha família e eu vou seguir com esses movimentos sem que eu saiba. Mas aí, o que mais pode estar gerando em cada um de nós um determinado apego? Então veja, são muitos elementos que podem estar gerando um apego. E o que é esse apego? Isso é algo que eu precisei, que eu necessitei, que eu preciso ou necessito para me manter hoje, estruturalmente como ser humano. Para me manter aqui fazendo as coisas que eu faço. Eu não estou falando de coisas esotéricas, não. Estou falando de utilizar isso para o meu trabalho, para os meus relacionamentos, para as coisas que eu faço hoje, na minha vida, na vida prática. Então tudo isso que eu estou falando serve para a gente pensar sobre a vida prática. É para isso que serve, para a gente pensar sobre vida prática. Então entende que quando a gente fala de determinados movimentos, são esses movimentos que podem estar vindo lá de trás. Mas olha, não para por aí não. Veja, vou te trazer outros elementos para você pensar. Né? Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Eric Berne. Eric Berne foi um psiquiatra, um grande psiquiatra, que criou a análise transacional. E a análise transacional, ela foi criada ali em final da década de 50, início da década de 60, pelo Eric Berne, porque ele estava trabalhando com os soldados da guerra e etc. Né? E aí ele tem uma coisa que ele, dentro da análise transacional, tem algo que ele fez, que foi o seguinte: ele criou 10 instrumentos ou 10 ferramentas. E desses instrumentos e ferramentas que ele criou, um deles fala sobre os scripts, os roteiros de vida. São esses roteiros que muitas vezes a gente vem seguindo desde a nossa infância. Então veja, eu acho que cada um, John Bowlby, Freud, Jung, Berne, todos esses que Skinner, que trabalhou muito com o behaviorismo, todos esses que eu estou te falando, todos eles tinham uma preocupação muito grande, que é a mesma que a minha. Que é a mesma que a sua. Como é que nós vamos fazer para levar uma vida mais leve? É a mesma preocupação que o budismo tem. Então tem algo que é comum entre todas essas ciências, as religiões de uma certa forma. Como é que eu posso me desapegar de algumas coisas, de alguns pensamentos, de alguns sentimentos, de algumas sensações? Como é que eu posso fazer para me desapegar de algumas coisas? E aí é que entra aquilo que eu te falei, que é belíssimo dentro da transpessoal. É o reconhecimento de algo. Então veja, o Eric Berne, vou voltar no Eric Berne, ele falava sobre os scripts. E o que são esses scripts? Então veja, eu posso estar vivendo algo ou posso estar pegado em algo que nem é meu, não é da minha vida. E isso não tem nada de esotérico agora no que eu estou te falando. Preste bastante atenção para você não se confundir, para você não entender de uma maneira inadequada aquilo que eu estou falando. Então, quando o Eric Berne olha para os scripts, ele nos fala algo que é muito interessante e você há de concordar com isso. A história da sua vida não foi você que começou a escrevê-la. A história da nossa vida, quem começou a escrever essa história foram os nossos pais. De alguma maneira, eles é que começaram com isso. Eles começaram a escrever essa história. Por quê? Porque eles definiram onde a gente ia nascer. Porque eles definiram, inclusive, em que condição social nós nasceríamos. Foi você que escolheu seu nome? Não. Foi você que escolheu sua condição social quando você nasceu? Não. E talvez seja isso que você vem tentando transformar ao longo da sua vida. Então o Eric Berne dizia o seguinte: olha, a gente entra numa história e a gente não tem chance, sequer chance,
de escolher se aquele é o roteiro que a gente quer para a nossa vida ou não. A gente não tem essa chance. A gente simplesmente caiu dentro desse roteiro. E uma vez que a gente tenha caído dentro desse roteiro, a gente deve seguir com ele. Mas deve seguir com ele por quê? Porque isso é o curso natural da nossa vida. A gente vai seguir de uma forma ou de outra. Então a gente começa seguindo por um roteiro que não é o nosso. Eu não sei se você está contente com o seu nome. Eu não sei se você fica feliz com a família onde você nasceu ou no lugar que você nasceu, não sei. Mas eu sei que ao longo da sua vida, uma das coisas que você vem fazendo o tempo todo é buscar transformar de alguma maneira o seu dia, o seu mês, o seu ano e assim ser o protagonista, o verdadeiro protagonista dessa história. Mas isso é simples? Não, porque nós somos afetados por coisas que nós nem sabemos direito, coisas com as quais nós estamos identificados e que a gente não sabe ainda. Então talvez você esteja identificado com coisas que não são nem da sua vida, nem da sua história, identificado com pensamentos, sentimentos, sensações do teu pai e da tua mãe. E essa identificação, muitas vezes ela pode ser prejudicial para que você execute as coisas que você quer. Por quê? Porque evidentemente uma vez que você não as reconhece, você não pode ainda definir claramente o que é sua vontade ou o que é a sua necessidade. Uma vez que vontade e necessidade estão ligados ao reconhecimento. E só através do reconhecimento é que a gente pode perceber o quanto a gente está identificado com algo, o quanto nós estamos identificados com o pensamento, o quanto nós estamos identificados com o movimento, o quanto nós estamos identificados com um comportamento que às vezes é um comportamento da nossa família, mas é um comportamento da nossa família que a gente também não quer, mas a gente ainda está identificado. Se a gente não reconheceu, como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai conseguir elaborar e integrar isso? Então isso é parte dessa espiral de evolução que eu estou te falando. Então é algo para a gente refletir. Ah, mas você pensa que é só isso ainda? Não, lógico que não. Eu disse a você, nós somos seres subjetivos e não objetivos. Eu sou um ser subjetivo. Eu enxergo o mundo segundo as minhas lentes e não segundo as suas. Você enxerga o mundo segundo suas lentes e não segundo as minhas. E isso vai interferir nos nossos relacionamentos. Lógico que vai interferir nos nossos relacionamentos. Então veja, muitas coisas com as quais a gente pode estar identificado. Então quando a gente pensa em apego, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, quais são os pensamentos ou sentimentos com os quais você se encontra identificado hoje? Como será que você vem se identificando com isso? Como será que você vem se movendo em relação a uma série de coisas? E aí tem uma coisa que a gente vai fazendo, inconscientemente a gente vai fazendo, né? Veja o quanto a gente se apega, né? A gente se apega a determinados objetos, a determinados sentimentos, pensamentos, como eu te falei, que é um exemplo, vou te dar um exemplo disso. A gente vai lá e tira uma foto e guarda uma foto, porque também tem uma outra coisa que é muito difícil para a gente. Então, um dos trabalhos complicados que a gente faz é o trabalho de descoberta de quem eu sou. Eu vou me trabalhando durante a minha vida inteira, eu vou me trabalhando. Eu vou me entendendo, eu quero me entender, eu quero entender o mundo que me cerca, quero entender meu papel. E por que eu quero entender meu papel? Porque eu quero me localizar. Tem um determinado momento que assim, cara, se orienta. Eu quero me orientar, é isso que eu quero. Eu quero estar nesse planeta, mas não quero estar passando aqui de graça. Eu quero me orientar, eu quero saber o que eu estou fazendo aqui, eu quero saber qual é o meu papel, eu quero saber de onde eu vim, para onde eu vou. São respostas que eu busco e que certamente você busca também. Mas como é que eu vou fazer isso? E aí veja, olha só o quanto que a gente transfere para determinados objetos algumas coisas. Então, em primeiro lugar, como eu te disse, assim, então o primeiro movimento é entender quem eu sou, entender e fazer parte efetivamente desse planeta, estar aqui fazendo parte desse planeta.
Mas aí tem uma outra coisa que é difícil para a gente trabalhar, outro ponto que é muito difícil para a gente trabalhar, a nossa finitude. Porque afinal de contas, de que vale, ou do que vale tanto tudo isso que a gente faz? Do que vai valer tudo isso se a gente olhar para a nossa finitude? Eu venho da mecânica, como te falei, eu tenho um professor que uma vez me disse uma coisa que me tocou profundamente, me fez refletir profundamente. Me fez refletir e, lógico, num outro sentido, de olhar para um outro lado. Ele dizia para mim o seguinte, ele falou, sabe o que os seres humanos são? Eles são um grande tubo processador de comida. Eles põem comida para cá e o que eles precisam, o que eles aproveitam, eles aproveitam. O que eles não aproveitam, eles descartam depois e pronto. A gente é só um processador de comida, um grande processador de comida. Mas será que é assim? Como fica, então, essa coisa que fica dentro da gente que diz que a gente deve ter um propósito na vida, uma missão, uma visão? Talvez sejam movimentos que a gente criou para a gente seguir em frente. Talvez sejam movimentos que a gente criou para seguir em frente, mas é através desses movimentos que a gente cria para seguir em frente que a gente aos poucos vai se achando, se encontrando, se orientando nessa vida. E eu não acredito que nós sejamos apenas um tubo processador de alimentos, né? Eu não sei se você acredita, também não tenho nada contra, né? Não tenho contra, não tenho a favor, nada. Mas eu entendo que quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma visão, quando a gente tem uma missão, mesmo que isso seja ilusório, né? Algumas pessoas vão até falar, isso tudo é uma grande ilusão, mesmo que seja ilusório. Isso vai fazer com que a gente passe por aqui e chegue em algum lugar. Então tem um elemento que aqui também é difícil de lidar, que é a finitude, né? Porque se fosse assim, esse grande tubo processador, eu poderia dizer, tanto faz, daqui a pouco a gente vai morrer mesmo, a terra vai engolir, pronto, seja lá o que for, deixa a vida me levar, a vida leva eu e está tudo bem assim. E eu não sei se é assim que a gente quer viver. A gente quer entender o que está acontecendo com a gente quer entender onde é que a gente está pegado, a gente quer entender onde a gente ainda está agarrado de alguma forma, por que a gente está ali grudado em algo de alguma forma, por que a gente se segura em algo. E falando nesse negócio de finitude, eu ia te dar um exemplo. Qual é o exemplo que eu ia te dar? Por que a gente guarda as fotos? Por que a gente guarda os filmes? Por que a gente guarda os objetos? É pelo objeto? É pela foto em si? Não. É por aquele momento de prazer. Eu abri falando de dor e prazer. Eu abri esse momento, esse vídeo, falando de dor e de prazer. Então a gente guarda porque tem um sentimento ligado àquilo. Então a gente não é oco, você não é oco, não é vazio, você tem sentimentos. Se a gente fosse só um tubo processador, uma máquina, seria talvez melhor para a gente, mas a gente não é uma máquina, um tubo processador apenas. A gente tem sentimento e são esses sentimentos que nos movem de alguma forma. Veja, são coisas para a gente refletir. Então, alguns objetos a gente está se ligando, e aí entra alguns objetos, alguns pensamentos, alguns sentimentos. Alguns são conscientes, outros são inconscientes. Às vezes eu venho seguindo, e isso se liga com o quê? Com determinadas crenças que eu tenho. Porque quando eu me apego a algo, eu me apego a tudo que está ligado a esse algo. Um pensamento, ele não traz apenas o pensamento em si. Um pensamento carrega em si um movimento, e esse movimento afeta meu corpo, esse movimento afeta minhas sensações, esse movimento afeta minhas emoções, portanto, esse movimento afeta meus relacionamentos e afeta também a forma como eu olho para a vida, a forma como eu encaro a vida, a forma como eu entendo os princípios da minha vida, não da vida do outro, mas da minha vida, que é o que é mais importante para mim. Entender os princípios da minha vida. Então isso tudo vai me afetar? Lógico que vai me afetar. E se eu puder então me analisar o tempo inteiro e entender onde eu estou me agarrando ainda, melhor vai ser.
Por que a gente guarda determinadas coisas? Você olha para dentro do seu armário, você tem aquela camiseta velha, esburacada, toda furada, mas você não pode mandar embora aquela camiseta. Por que não pode mandar embora aquela camiseta? Porque não é uma camiseta. Porque ela não é uma camiseta. Por que aquele objetozinho que você tem sobre a sua mesa, por que você não pode se desapegar dele agora? Porque ele não é um objeto. Por que você está se agarrando a determinados bens? Por que você está se agarrando a determinadas pessoas? Porque muitas vezes não é nem a pessoa, é o que ela representa. Muitas vezes não é o objeto, mas é o que ele representa. O homem é um ser subjetivo que trabalha com essa subjetividade o tempo inteiro. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu venho de uma família, né, que é uma família pobre, assim, e eu me lembro que uma vez eu ganhei um aviãozinho e eu me apegava tanto àquele aviãozinho, mas eu me apegava tanto, eu tinha um amor tão grande por aquele aviãozinho, porque afinal de contas o que eu tinha era esse aviãozinho, eu não tinha mais nada, eu só tinha esse aviãozinho. E aí eu me vejo adulto com aquele aviãozinho. E agora eu quero que você olhe comigo para as polaridades. Olha o quanto isso pode nos afetar. E quando eu olhava para aquele aviãozinho, para onde ele me levava? Ele não me levava para o prazer de ter aquele aviãozinho, para aquela coisa boa, não. Ele me levava exatamente para as tristezas, para as dores da minha infância. Mas é como se eu precisasse daquilo ainda, como se aquele elemento, ele fosse um elemento que fizesse para mim, criasse para mim um impulsionador. Como se ao olhar para ele, eu necessariamente tivesse que continuar trabalhando e fazendo as minhas coisas e ganhando e alcançando meus objetivos e buscando atingir as minhas metas para não passar por aquilo novamente, para não passar fome ou para não passar sede ou para não passar frio como eu passei. Mas no dia em que eu olhei para aquele avião e entendi isso, eu disse não, eu não quero mais isso. E agora eu já não precisava mais daquele objeto. Eu poderia tê-lo comigo, dentro de mim, como um elemento bom e não como algo que fosse ruim para mim. Então veja, a gente vem se apegando por coisas que a gente nem sabe. Por coisas que a gente nem sabe. Por que eu resolvi então gravar esse vídeo? Sabe, você já fez o treinamento conosco, o LT, e certamente que num determinado momento você já enxergou, já percebeu o quanto você, de alguma forma, está identificado com o pensamento, com o sentimento, com a sensação. Então, nós temos um treinamento que é o reavivamento, que trabalha exatamente essa questão do apego, do desapego. Aí talvez você diga assim, mas eu nem sei no que eu estou apegado. Não se preocupe, porque lá você vai descobrir. As coisas vão acontecer e vão aparecer. Para esse treinamento a gente pede que você leve um objeto. Não qualquer objeto. Exatamente aquele objeto que é aquele objeto que você diz assim, eu poderia levar qualquer coisa. Menos isso. Menos isso, eu jamais levaria isso. Então é exatamente esse. É exatamente esse objeto que você deveria levar. Porque a partir dele, então veja, nós estamos trabalhando no nível representacional. É a partir dele que você vai se mobilizar e outras coisas vão aparecer. E a gente tem, lógico que a gente tem experiências magníficas lá dentro. Se você quiser, você pode nos pedir, a gente te manda o link para você ouvir o depoimento de algumas pessoas. Então venha para o reavivamento. Quer se descobrir um pouco mais, quer entender um pouco mais da sua vida, quer ficar um pouco mais leve nessa vida, soltar um pouco mais das suas bagagens, então venha para o reavivamento. Nós aguardamos você. E o reavivamento, ele é feito em cima de uma grande metáfora, que é o Fernão Cappelo Gaivota. Então você precisa ler Fernão Cappelo Gaivota. E depois que você fizer a leitura do livro, esse livro vai falar muito fundo com você, ele fala com a gente, sabe? Então eu espero que ele seja um livro bom na sua vida, mas eu espero que ele também te ajude a refletir sobre as coisas que evidentemente você pode
se desprender, se desapegar. Porque nada melhor nessa vida do que viver uma vida leve, uma vida livre, uma vida solta e transformar essa vida em algo que seja mais, muito mais do que processar comida, que seja algo que vale a pena, que seja algo que deixe um legado nesta terra, algo que ao final, que lá no final, né? Porque quando você chega no final da sua vida, se você é feliz ou se você chegou triste, você é o responsável, o direto, não tem ninguém mais em quem você possa colocar a responsabilidade. Você é que é o responsável. Então quando você chega lá, se você chegou feliz, é sinal que você está mais leve. Se você chegou triste, é sinal de que as coisas ainda estão pesadas para você. E você é o único responsável nessa história. Entende? Então, quando chegar no final dessa vida, a gente poder ir embora de uma maneira mais leve, voltar para nossa casa de uma maneira mais leve. Eu tinha prometido a você que traria esse vídeo, que traria para você, que falaria com você sobre apego e desapego, né? Eu espero que você possa refletir e que esteja conosco no reavivamento. Bom, o salão te aguarda, eu te aguardo, mas o que te aguarda talvez seja mais um grande passo na sua evolução. Até o reavivamento. Um grande abraço. Obrigado. Valeu.